Olá, juniores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana muito legal. E hoje nós vamos para a 9ª e a 10ª lição da revistinha. E aí eu peço ajuda hoje para o Daniel e para a Ana. Vem cá, por favor. Nós temos hoje aqui, olha, 3 embrulhos. Este e este. E eu gostaria que cada um escolhesse um. Qual que vocês escolhem? Escolhi o vermelho. Você escolhe esse? Pode escolher. Escolhi o vermelho. Tá, joia. Pode abrir. Escolhi o vermelho. O que tem no seu, Ana? 3 bolas de papel. 3 bolas de papel? E no seu, Daniel? Uma esponja. Uma esponja? E o que tem nesse aqui? Por que vocês não pegaram essa embalagem? Não, eu ia pegar, só que eu não peguei. Por que vocês não pegaram? Por que vocês pegaram outro? É. Foi aleatório. Não, eu só peguei porque eu sabia que você ia deixar essa. O que tem aqui nessa? É porque eu sabia que você ia deixar as mais bonitinhas com nada e com a mais cheinha com coisa. Então eu Já me peguei conhece, né? Aqui tem um bolo de chocolate, né? Qual o pacote, então, que tá melhor? O amarelo. Voltando aqui, por que eu fiz essa ilustração? Os 2 primeiros presentes que eles pegaram tinham um embrulho mais bonito, né? Um era mais colorido, o outro era mais a caixinha mais arrumada e um na sacolinha plástica. Eles foram pela aparência. A aparência do pacote estava mais bonita que eles pegaram, mas o conteúdo não era bom. O melhor conteúdo estava na sacolinha mais simples. E essa é a introdução da nossa aula. Gostaria que você pegasse a Bíblia e abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 17. Nós vamos aprender sobre a história. Nós aprendemos desde lá de trás dos juízes. Agora nós vamos entrar em outra etapa, na etapa dos reis. Agora Israel não tem mais um juiz, eles escolheram o primeiro rei. E o nome desse primeiro rei foi Saul. Como que era Saul? Saul era um homem alto, bonito, bem aparente. E aí agora nós vamos seguir com a história. Hoje nós vamos também fazer esse trabalhinho aqui. Vocês têm na revista de vocês aí. É o Davi e o Golias. Super legal, né? E essa história eu tenho certeza que vocês conhecem bem. O tempo dos juízes então passou. Israel tinha agora um rei que era Saul, muito bonito, alto. E Saul, a princípio, ele andou com Deus, sim. Mas ele acabou pecando e ele desobedeceu ao Senhor. Deus, então, ele rejeitou Saul. Nós aprendemos na aula anterior sobre Samuel. Vocês lembram de Samuel? Que Samuel ouviu a Deus, que Samuel foi então lá para o templo, conviver lá com Eli, o sacerdote, e Samuel se tornou um profeta de Israel. Esse mesmo Samuel, agora adulto, era um profeta. Ele vai até a casa de um homem chamado Jessé. Quem era Jessé? Vocês lembram também da história de Ruth? Que se casou com Boaz, que teve um filho chamado Obed. Esse Obed teve um filho chamado Jessé. E esse Jessé teve 8 filhos. E o filho caçula dele se chamava Davi. Então Davi era o netinho de Ruth, bisneto de Ruth. Bacana. Então Samuel foi até a casa de Jessé, por quê? Porque Deus mandou. Deus falou assim para Samuel: você tá com pena de Saul, não tenha pena dele. Eu já o rejeitei, porque ele me desobedeceu. Ele é rei do meu povo, ele precisa me obedecer. Mas ele resistiu, ele me desobedeceu. Então agora eu já o rejeitei e eu tenho um outro rei que eu quero que você unja. Então você vai até a casa de Jessé e você vai ungir o novo rei. Samuel, que era muito obediente a Deus, temente a Deus, foi então para a casa de Jessé.
Pela cultura do povo, o filho mais velho é que devia ser o ungido rei, o primogênito. Então Samuel chegou à casa de Jessé e falou para ele: traz-me seus filhos. A hora que ele viu o filho mais velho, ele falou assim: certamente é esse. Esse tem uma boa aparência. Esse filho, ele deve ser o rei. Sabe o que Deus falou para ele? Não, Samuel, não é esse. Você tá olhando para a aparência, mas eu vejo que tem no coração. Então é isso que nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 17. Eu vou ler assim na minha Bíblia, que é a nova versão. Samuel 16:7, desculpe. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos falar de novo? Vou falar nessa versão aqui, ó. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Agora eu quero tentar memorizar isso com vocês. Então vamos falar assim. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Agora vamos continuar. Então, Samuel lá na casa de Jessé passou o primeiro filho, muito bonito, boa aparência, alto, com cara de soldado, de rei. Assim, deve ser esse, mas Deus falou: não, não é esse. Aí então chamou o segundo filho: não, não é esse. E o terceiro, e assim por diante, foi passando. Passaram 7 filhos. 7 filhos. Aí Samuel perguntou: Jessé, você tem mais filhos? Aí Jessé falou assim: tem sim, tem mais um caçula, só que ele tá lá cuidando das ovelhas no pasto. Aí Samuel falou: vai lá e chama ele. Chamou o último filho. Qual é o nome dele? Davi. Como que era Davi? Davi era bonito, ele era ruivo, de boa aparência, mas realmente não tinha a característica que Samuel esperava para ungir um rei, porque Samuel lhe lembrava de Saul, e Saul era um homem de muito boa aparência. Mas enfim, Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. Mas não começou aí, não foi do dia para a noite que Davi se tornou rei. Ele foi ungido rei, mas até ele chegar a ser rei foram anos. Anos de muitas coisas acontecendo. Quando, passado algum tempo, alguns anos, os irmãos de Davi, eles foram servir ao exército do rei Saul, do rei de Israel. E um dia, numa certa batalha, eles estavam guerreando contra os filisteus. Só que tinha um filisteu que era muito grande. Ele media quase 3 metros de altura. Esse filisteu afrontava o exército de Israel. Esse filisteu era terrível. Ele intimidava, perguntava: quem tem coragem de me enfrentar? Pode vir, pode vir. Então faz assim, quem me derrotar, fica combinado que o meu exército vai virar servo. Mas se eu derrotar algum israelita, então os israelitas serão os nossos servos. E assim ele afrontava todo dia, passava lá, ele era muito grande, perto de qualquer outro soldado de Israel. Num dia desses, o pai de Davi, Jessé, ele já estava mais velho, e ele falou para Davi assim: Davi, deixa aí o que você está fazendo, cuidando das ovelhas. Davi então preparou outra pessoa para ficar cuidando e foi lá levar alimentos para o exército, para saber como estavam seus irmãos lá na guerra. Tinham 3 irmãos lá servindo na guerra.
E Davi ouviu aquela afronta de Golias e ficou indignado. Assim, como esse homem tem coragem? Ele falou incircunciso. Como esse homem tem coragem de afrontar assim o exército de Israel? Quem é esse? Com que ele pensa que está falando? Porque Davi falava assim, porque Davi era muito temente a Deus. E ele tinha esse no coração que o Golias estava afrontando o próprio Deus quando ele falava assim com o exército do povo de Deus. Quando ele falou assim, o irmão dele chamou atenção. Ah, Davi, você tá aqui querendo ver só a gente em guerra, né? Mas aí Davi ficou interessado em querer saber como que nós vamos fazer. Caiu no ouvido do rei Saul. Então o rei Saul chamou Davi. E Davi teve coragem, falou que ia enfrentar mesmo o gigante. Então o rei falou assim, mas você é muito jovenzinho, você não vai aguentar. Daí o Davi respondeu assim, que ele ia em nome do Senhor. Então Saul deu a ele o crédito e deixou ele enfrentar o Golias. Prestou para ele uma armadura e todo aparato para ele servir, para ele enfrentar o gigante. Só que, coitadinho, imagina, a armadura que o Saul queria emprestar para ele não conseguia nem se mexer, porque ele não estava acostumado com aquilo. O que ele estava acostumado? Quando ele cuidava das ovelhas e uma vez um leão veio atacar as ovelhas, ele enfrentou o leão e lutou contra o leão. Outra vez apareceu um urso, ele lutou contra o urso. Então ele tinha no seu coração esse temor, que Deus iria ajudá-lo. E ele pegou aquilo que ele conseguia, que era uma funda, um estilingue. Ele sabia lidar com aquilo. Passou no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou lá dentro do seu saquinho, da sua bolsinha, e foi enfrentar o gigante. A hora que o gigante viu, caçoou de Davi. Que ridículo! Eu sou algum cachorro para você vir com pau, para você vir com pedra? E Davi falou assim, não, você vem comigo com espada, mas eu vou na força do Senhor. Desde que Davi foi ungido por Samuel, o Espírito do Senhor, então, passou a habitar na vida de Davi. Por isso ele era corajoso. Era o Espírito de Deus que habitava nele. E aí o que ele fez? Davi pegou o seu estilingue e a pedrinha e rodou e atirou no gigante e vocês conhecem a história. Acertou bem na cabeça do gigante, o gigante caiu com uma pedrada de Davi. O gigante tão poderoso que estava deixando um exército inteiro com muito medo. O gigante caiu e Davi então pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. E aí então, quando o exército de Israel viu aquilo, ficou cheio de coragem e enfrentou os filisteus e ganhou a batalha. O que nós vemos nessa lição é que Deus escolheu a Davi por causa do coração de Davi. Por que Deus ungiu a Davi rei? Por causa dessa grande coragem, do coração simples dele e obediente, totalmente crédito em Deus. Ele cria totalmente em Deus, tanto que ele se enfiou na batalha e enfrentou o maior adversário do exército. Deus conhecia o coração de Davi e Davi conhecia a Deus, confiava em Deus e defendia o Senhor e o seu povo. E depois vou passar para vocês o desafio que vocês vão ter essa semana. Mas agora a gente já vai para a lição 10.